95. Panorama 95 apresenta Check-up no Rádio. 7h40, quadro Check-up no Rádio de hoje, com dose dupla, né? Estou recebendo aqui a doutora Maria dos Remédios, doutora Clarissa Barreto. Iremos falar hoje sobre diabetes. Porque o diabetes, no mundo há cerca de 180 milhões de pessoas com diabetes. É um número assustador. No Brasil, aproximadamente 6 milhões de pessoas acima de 18 anos têm a doença. Então é possível, talvez seja muito normal, doutora Clarissa, que muitas pessoas que nos escutam nesse momento estejam com diabetes, né? É importante a gente começar falando o que é diabetes. Seja bem-vinda, doutora Clarissa, aqui ao nosso programa. Bom dia. Obrigada, Marcos. Bom dia. Bom, como você bem falou e, ratificando, chega até atualmente, o que eu estava vendo no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse número já chega a 13 milhões de pessoas no país de diabéticos, incluindo adultos, adolescentes e crianças. Isso corresponde a 7% da população do Brasil. Parece um número pequeno, mas é uma doença crônica e bem prevalente. Então, assim, o diabetes ele é definido pelo estágio da glicose elevada, da hiperglicemia, por um longo período de tempo, em torno de 3 meses ou mais. Isso daí pode acarretar alguns sintomas e algumas vezes nem sintomas. Então, assim, quais seriam os principais sintomas do diabetes descompensado? Uma perda de peso com um apetite normal ou até aumentado, excesso de sede, bebendo muita água e não alivia a sede, um aumento do volume de urina, que é diferente daquela urina que faz de instante em instante, não, urinando em grande quantidade. Pode apresentar também alguns sinais na pele, que é o que a gente chama de acantose nigricans, principalmente nas regiões de dobra. O excesso de peso na região abdominal central também pode ser um sinal. Existem algumas lesões de pele, algumas manchinhas e alguns sinais, por exemplo, os acrocórdions, que são aqueles sinais de pele mais volumosos, amarronzados, meio pediculados, também podem nos dar sinais de alguma doença crônica, dentre elas o diabetes. Só para esclarecer, o diabetes, a gente tem vários tipos. Então, brevemente, os principais é o diabetes tipo 1, né, que é um diabetes autoimune, que ele vem associado a alterações genéticas, então independe do hábito alimentar e do estilo de vida. O indivíduo vai desenvolver geralmente nos primeiros anos de vida, até na adolescência. Alguns adultos jovens também podem desenvolver. O diabetes tipo 2, ele tem a interferência do fator ambiental e alteração genética. Então, existe uma herança. Então, a gente entende que a herança, a história familiar de diabetes tipo 2 é muito mais forte nessas pessoas, junto com o hábito alimentar inadequado e o sedentarismo, favorece o desenvolvimento do diabetes tipo 2 e tem outros diabetes que eu não vou entrar em detalhes, que seriam associados a mutações genéticas, como também o diabetes gestacional e uma coisa interessante que a gente estava discutindo previamente, o pré-diabetes, que existe o diagnóstico do pré-diabetes. O que seria o pré-diabetes, ou estado de glicose e jejum alterada? Seria quando a glicose está numa zona que a gente considera alterada, mas ainda não significativa para a gente definir o diabetes. Esse estágio é reversível com dieta, exercício físico e às vezes a gente associa algum medicamento também. Então, resumidamente, o tratamento ele pode ser através de medicamentos comprimidos para algumas pessoas ou insulina. A insulina, na maioria dos pacientes que têm o diabetes tipo 1, é o tratamento de escolha, geralmente com 2 tipos de insulina. O que é a insulina? É o hormônio que usa a glicose que está no sangue e coloca na célula. Então, esse hormônio é fundamental para que a glicose entrando na célula nos dê energia para conseguir fazer nossas atividades, viver e manter o funcionamento do corpo normal. E também, alguns indivíduos com diabetes tipo 2 podem necessitar da insulina em algum momento do futuro. Eu queria só, assim, falar de alguns mitos brevemente do diabetes, que muitas pessoas perguntam e até ficam em dúvida. Por exemplo, o diabetes não é uma doença grave. Pelo contrário, o diabetes, ele causa mais mortes que o câncer de mama e a AIDS juntas. Assim, são dados americanos dos Estados Unidos. Uhum. Então, você ter diabetes também dobra a chance de você ter um infarto comparado a indivíduos que não têm infarto.
Então, apesar de ser uma doença muitas vezes assintomática, é uma doença que ela traz complicações crônicas quando ela não é tratada adequadamente. Por exemplo, ela pode ter acometimento do sistema oftalmológico, com turvação visual e comprometimento dos vasos da retina. Pode ter comprometimento renal, levando a um mau funcionamento e a pessoa podendo progredir para uma insuficiência renal que necessite de hemodiálise, comprometimento de sensibilidade, então, do sistema nervoso como um todo, principalmente de membros periféricos, levando a alteração de sensibilidade, dificuldade de sentir dor. Isso leva à propensão a desenvolver feridas crônicas que podem levar a úlceras e até mesmo o pé diabético. E, claro, as outras doenças maiores que a gente fala, o infarto, o AVC, e por aí vai. Então, outro mito seria, comer muito açúcar causa diabetes? Não é tão simples essa resposta, porque, como eu falei, o diabetes tipo 1, que ele tem um fator genético associado, então a interferência da ingesta de doces em excesso não é crucial para o desenvolvimento dela. A doença vai se manifestar em algum momento. Entretanto, o diabetes tipo 2, sim, tem essa interferência mais importante. Então, é importante ter um estilo de vida saudável para todo mundo, mas nem sempre isso vai significar o desenvolvimento de diabetes. Outra coisa também, as pessoas costumam até perguntar, a fruta é saudável, então eu posso comer à vontade. A fruta é saudável, é rica em fibras, sais minerais, diversas vitaminas, mas ela deve ser ingerida com cautela e a dieta, ela não pode ser só à base de frutas, a refeição não pode ser só à base de frutas, ela deve entrar em algum componente da refeição e até mesmo os lanches, então não deve ser o principal. E aí, assim, pessoas sobrepeso ou obesas inevitavelmente vão desenvolver diabetes? Não necessariamente. Existe o fator ambiental e o fator genético. Então, o que é que a gente preconiza? Estilo de vida saudável, então procurar uma dieta balanceada, preferindo aqueles carboidratos. Carboidrato é o que a gente chama popularmente de massa, que é tudo que vira açúcar no sangue. Preferindo os integrais e mais ricos em fibras e mais naturais, que seriam, por exemplo, o arroz integral, a batata doce, a macaxeira, o inhame. E aí a gente pode utilizar também vegetais e legumes, leguminosas. Então, os feijões, eles são ricos em fibras, são carboidratos mais fibrosos. E esses alimentos, eles têm um poder de elevar menos rapidamente a glicose, levando mais saciedade. Então, essa deve ser a principal fonte de carboidrato da maioria das pessoas. E aí, o exercício físico regularmente, né, em torno de 150 minutos por semana, também deve ser realizado. E, claro, assim, adultos jovens, saudáveis, que não têm doenças crônicas, é interessante que vá a um clínico ou ao endocrinologista para a realização de exames que a gente considera exames de rastreio pelo menos uma vez por ano. Caso estejam alterados, a gente solicita conforme a necessidade de cada paciente. Então, é interessante fazer uma glicemia de jejum. A gente geralmente solicita a hemoglobina glicada, que é um exame um pouco mais específico, que nos dá uma média da glicose do indivíduo nos últimos 3 meses. Então, essa hemoglobina glicada, ela não sofre interferência de um jejum ou de uma dieta mais rica em açúcares ou em carboidratos no dia anterior. Ela independe disso aí, então ela é bem específica e a gente usa como alvo também de tratamento para o diabético. Então, é interessante que tenha todo esse cuidado desde a infância, adolescência e adultos também. Ok, já vou fazer aqui as perguntas aqui dos nossos ouvintes, porque a gente está tendo a alegria hoje de receber aqui 2 gerações, vai ser bem diferente. Mãe muita e filha, pergunta, doutora Marides Remédios, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, bom tá. dia. Obrigada, Marcos. Como sempre, eu agradeço e quero dar um alô para nossas ouvintes, né? Ontem encontrei com Janete, que é minha cliente de muito tempo, ela disse que nos ouvem, Você sabe quem também escuta aqui, do Janete é uma figura. Ela disse que ela com o radinho do lado. Um abraço, viu, Janete? E o nosso amigo Gil Braz, da Ligue Zarb, ele escuta todos os dias o check-up. E Cida também, Cida nosso amigo que manda tapioca pra gente e bolo. Cida, eu nem avisei. Deus, a turma é grande, né? Mas a gente vai querer depois. Pois obrigada, um bom dia. Clarissa comentando ali, muito interessante, e eu estava aqui me lembrando de uma coisa que a gente tem visto realmente um aumento considerável das pessoas, né? Com essa tendência, digamos assim, ou essa predisposição ao diabetes. E eu, como ginecologista, de uns anos para cá, só foi legal você ter falado da geração, que realmente eu já tenho meus 35 anos de médica, mas eu estou observando, Marcos, principalmente de 10 anos para cá, um aumento muito grande nas minhas pacientes, até jovens, que têm realmente
essa predisposição, digamos assim, ou seja, a ter... Então, a gente deve pedir esse exame a partir de que idade, Clarissa? Então, tem de rotina, assim, no pré-natal a gente pede, né? Isso já é dentro do protocolo. E outra coisa também que eu queria que você explicasse melhor, nós vemos também pessoas gordas ou até obesas que se tornam diabéticas. E, Marcos, em geral, não sei, as pessoas, a população leiga ou que não sabe bem disso, puxa vida, se achava que a pessoa diabética é para ser sempre magrinha, aquela pessoa, né, ou que está perdendo peso ou que ela é magra. Nós não víamos esse diabético gordo, digamos assim, eu não gosto nem de usar esse termo, com aumento, né, de peso. E também eu queria que depois você explicasse melhor quando deve se pedir realmente essa hemoglobina glicada. Quais são os pacientes que você vai realmente referenciar ou escolher para pedir esse exame, não é? Foi tanta pergunta ao mesmo tempo, mas ela vai... Então, vou tentar enumerar as perguntas. A primeira foi, a partir de qual idade deveria se solicitar a glicose, não a avaliação da glicemia de jejum. Então, para adultos jovens, teoricamente, a partir de 18 anos, uma vez ao ano, como eu falei, a glicose de jejum, que é interessante fazer um jejum de 8 horas para realizá-lo. No caso de crianças e adolescentes, você também pode solicitar, mas a indicação vai ser maior diante de uma criança sobrepeso ou em excesso de peso, que você sabidamente observa erros alimentares ou um sedentarismo. A gente nota que as crianças cada vez menos se exercitam, então, diante desse contexto, é interessante ter uma avaliação da glicose. Em relação a outro ponto que você colocou, a gente observa que os diabéticos eles estão se tornando sobrepeso e obeso. Isso é principalmente visto no cenário do diabético tipo 1 e é uma realidade no mundo inteiro. A gente tinha diabéticos tipo 1, que são os diabéticos, como eu falei, que não têm insulina suficiente para pegar aquela glicose que está no sangue e colocar dentro da célula. Então, eles perdiam muito peso e eram... Transformar em energia, né? Transformar em energia. Isso. Eles eram, assim, originariamente magros. A gente nota que eles estão ganhando peso, por quê? A dieta é excessivamente rica em açúcares refinados, em carboidratos, alimentos industrializados. Então, a gente vê mais ou menos uma inversão. O que a gente via só no diabético tipo 2, que era com esse excesso de peso, a gente também está vendo no diabético tipo 1. E isso é bem preocupante, porque além da gente não ter insulina, a gente está tendo obesidade para atrapalhar ainda mais a ação da insulina. Em relação à hemoglobina glicada, a gente tem valores definidos de hemoglobina glicada para dar o diagnóstico de pré-diabetes e diabetes em adultos. Então, seria indivíduos a partir de 18 anos. Em crianças, a gente ainda não tem valores pré-definidos para dar diagnóstico de diabetes a partir dos níveis de glicada. Mas a gente tem níveis de glicada que utilizamos como alvo de tratamento de acordo com a faixa etária. Então, o que a gente sabe, crianças mais novas, a gente tolera níveis de hemoglobina glicada um pouquinho mais elevados. Adolescentes também é uma fase de crescimento, de liberação de hormônios que tendem a elevar a glicose, então a gente também tem uma certa tolerância a isso. Adultos, geralmente, o alvo de glicada é até 6,5, acima disso a gente considera já diabetes, e só chamando a atenção, a glicada é o exame que é dado em porcentagem, então 6,5% para cima a gente pode considerar diabetes, e aí o pré-diabetes estaria abaixo disso, entre os 5,6 a 6,4, Mas deixa eu só lhe interromper um pouco, Clarissa, doutora Clarissa, é que para as pessoas entenderem, né, o nosso ouvinte, o que é que ela vai entender o que é essa hemoglobina glicada? Acho que você explicou no início, para ficar assim bem, né, o termo mais recapitulado, né? Que eles acho que estão todos curiosos. O que é isso? A hemoglobina é aquela célula, né, do sangue. Exatamente. E a glicada, para entender bem direitinho, né? A hemoglobina glicada é uma hemoglobina, né, como você bem falou, que é aquela célula do sangue que a gente vê no hemograma, sendo que ela está carregada de glicose. E aí observou-se em estudos que essa hemoglobina carregada de glicose, ela tinha um poder de nos informar como andava a glicose no indivíduo no período de 3 a 4 meses, que é o tempo de vida da hemácia, da hemoglobina. Então, daí viu-se que alguns ensaios tinham estabilidade e foram padronizados para isso. Então, é interessante a gente saber que a hemoglobina glicada que a gente usa aqui no Brasil, ela serve de diagnóstico nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, porque isso é padronizado. Se obedecerem às normas de padronização que
são preconizados. Então, você vai dar diagnóstico de diabetes com esse valor que eu falei, acima de 6,5 em qualquer lugar do mundo. Então, se tornou um exame super importante para o médico, tanto dar diagnóstico como acompanhar o seu tratamento do diabetes. Então, é a média da glicose dos últimos 3 meses. Não depende de jejum, não depende do que comeu no dia anterior. Às vezes o paciente fala, porque eu acho que eu comi muito no mês passado. Sim, o mês passado interfere nessa hemoglobina glicada, mas não só ele. Então, lembra que vem de 3 meses atrás já essa evolução e essa elevação da glicose. Doutora, isso, muito bem. Tem algumas perguntas aqui chegando aqui. A nossa ouvinte ligou para cá, ela não quis identificar e pergunta o seguinte: é normal um homem com 45 anos de idade, diabético, se tornar impotente sexual? Sim, isso é uma das complicações do diabetes. A gente sabe que o diabetes, pelo comprometimento no vaso sanguíneo, ele leva a alterações crônicas no corpo como um todo. Uma daquelas que eu falei, e uma dessas, bem importante, é a disfunção erétil. Então, a disfunção erétil, ela está associada ao mau controle do diabetes e, além disso, ela nos dá ainda mais uma informação importante e preocupante, que a disfunção erétil também está associada a complicações macrovasculares, que seriam o maior risco de ter doença cardíaca e doença isquêmica cerebral. Marcos, eu gostaria de falar uma coisa, que eu sei que o nosso tempo já está um pouco adiantado, só para não esquecer, porque recentemente saiu na mídia, inclusive Facebook, informações sobre a vacina contra o diabetes. Muitas pessoas vieram me perguntar e, assim, existe, né, uma certa ansiedade e até empolgação em relação a isso. Mas, brevemente, para depois a gente entrar nas vacinas, sim, que devem ser feitas e são preconizadas para o diabetes, que a doutora Maria dos Remédios vai nos falar, a vacina contra o diabetes é uma vacina que está em estudo, e principalmente voltada para o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes autoimune que eu falei. É uma vacina que está sendo estudada a partir da vacina BCG, que é uma vacina já utilizada para prevenção da tuberculose. Observou-se que essa vacina, ela tem o poder de estimular a produção de células de defesa do corpo. E aí estão tentando colocar isso como uma coisa preventiva para o diabetes tipo 1. O estudo ainda está em fase experimental, já foi aprovado uma nova fase do estudo para que aumente o número de indivíduos participantes. São resultados promissores que a gente, assim, deseja que cheguem até o final com uma resposta boa, mas hoje o que temos? Não temos vacina ainda para o diabetes não tem cura, e a gente, assim, está cada vez mais ampliando o tratamento, os medicamentos, insulinas mais modernas, mas a vacina contra o diabetes ainda não está liberada e ainda não previne com efetividade o diabetes. Você respondeu, inclusive, a pergunta do Jackson Liares, que era justamente essa, sobre a vacina que está em teste, que saiu na mídia. Ele pergunta se é verdade, né? Só uma coisa, procure tentar obter informações de lugares seguros. Eu sugiro o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o www.diabetes.org.br. Então, é um site que qualquer dúvida que você tiver, ele é montado por endocrinologistas que fazem parte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, são endocrinologistas que se reúnem com frequência para tentar construir aquele site com informações estudadas, informações que vêm de estudos científicos. E aí, assim, peguem aquilo na mídia como um gancho, mas procurem se aprofundar no assunto e não engolir como uma informação verdadeira. Sobre vacina, alguma informação do Claro, pronto. Para finalizar, nós vamos dizer o seguinte, que o diabetes, então, e vários outros, nós temos vacinas preconizadas para o diabetes, sim, como ela faz parte da doença, de uma doença crônica, né? Muitas doenças crônicas, no caso, nosso tema hoje, diabetes, aumenta muito o risco, né, para as infecções, né? Infecções, né, em geral, né, infecções e suas complicações. Por isso que eu digo, né, o aumento do risco, o risco de ter a doença, de se contaminar, de se contrair, que pode também, inclusive, Marcos, piorar a doença de base, que é o diabetes, né? Então, quais são as doenças crônicas? Aquelas doenças que você precisa tratar frequentemente ou o resto da vida, como também as outras doenças crônicas renais, que também, como Clarissa bem falou, pode levar a isso, o diabetes descompensado, né? Mas a pessoa que tem diabetes, não há contraindicação nenhuma para tomar as vacinas, para serem indicadas as vacinas, como todas as vacinas que sejam preconizadas. Sobretudo, eu queria me deter mais aqui hoje para a vacinação no adulto, no diabético já adulto, ou adolescente, porque quando é criança, claro que a vacinação, né,
né? Mas é feita o esquema todinho, desde que a criança nasce, ou se ela já é diabética, ela vai para o posto de saúde ou para uma clínica privada tomar suas vacinas, né, de rotina, obedecendo o calendário vacinal, não é isso? Então, como eu disse muito bem, não há contraindicação para diabetes tomar vacinas. As vacinas que vão prevenir essas doenças e que podem ser complicadas, muito importante falar para ficar bem claro, a doença pneumocócica. O que é isso? As doenças que provocam pneumonia e suas complicações. A outra coisa muito importante falar, a gripe pode complicar com a pneumonia, principalmente para pacientes que já têm uma doença crônica, como é o caso do diabetes. O diabético, ele pode conviver com a sua doença, desde que seja compensada, tratada, acompanhada, né, bem com um especialista, né, na área, um clínico que cuide bem, se ele se cuida bem, ele poderá ter uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, digamos assim. Porque a diabetes não está sentenciado, minha gente, a dizer, não, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo que eu não posso, que sou diabético. Não, absolutamente. E essas vacinas realmente vêm para justamente associar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, nós temos esquemas importantíssimos, né? As principais vacinas recomendadas são desde a influenza, que é a da gripe, que ela é feita anualmente, né? Depois disso, todo ano esse paciente deve tomar sua vacina para a gripe, porque, claro, como eu muito bem falei, se você tem essa doença e outras doenças crônicas que podem estar associadas ao diabetes, como as doenças cardíacas, as doenças, né, renais e assim por diante, vai prevenir uma gripe que traz, assim, repercussões péssimas, né, e transformar até chegar a uma pneumonia. A tríplice viral, que vacina é essa? A vacina é sarampo, rubéola e cachumba. No adulto, se não tomou as 2 doses, por exemplo, na infância, deve se reforçar, porque todos os anos, Marcos, nós temos surtos até de cachumba ainda, que é a papeira. Pacientes adultos, até mais idosos já, incrível. Porque alguém ou não se vacinou no período que era para ter vacinado, ou só tomou uma dose. Então, vai ao posto de saúde, ou consulta o seu médico para avaliar isso e colocar em dia, atualizar o calendário vacinal. A varicela, que é a catapora, que por sinal está tendo um surto agora, né? Acomete mais crianças, sim, mas o adulto que nunca foi vacinado, o adulto saudável que nunca tomou a vacina, ele pode ter a doença. E muitas das vezes pode complicar a gestante. A gestante também, que ela é diabética, pelo amor de Deus, tem que se cuidar muito mais, porque essas viroses, elas podem afetar quem? O bebê, o feto. E a gente chama, né, a varicela congênita, o caso da rubéola congênita. E você vai ter um dissabor de ou abortar, ou perder seu bebê, ou ter alterações congênitas, né, malformações. As hepatites, a A, a B, tem vacinas, a C não, mas quem se vacina para as outras também já li que pode, né, ter uma resposta boa, até repercute bem para se proteger a hepatite C, mas ela tem tratamento. Mas as vacinas, a hepatite A, a hepatite B, que tem os esquemas lá, bem direitinhos, e é importante, sim, gente, a hepatite A se adquire através de águas e alimentos contaminados com o vírus. As hepatites, elas atingem quem? O fígado, adoece o fígado, e que pode levar a cirroses e também até o câncer hepático, tá? Pneumonia, vou enfatizar muito a pneumonia. A pneumonia, ela é muito presente, é muito comum em pessoas, crianças, idosos e também pessoas que já têm uma doença de base, como eu falei anteriormente, as doenças crônicas. Então, a doença pneumocócica, nós temos 2 vacinas, são muito boas, a 13 valente, a 23 que se chama, mas vai tomando de acordo com o esquema. O médico é o prescritor dessas vacinas, tá? Então, é importante consultar o seu médico que está lhe acompanhando, porque ele vai lhe orientar muito bem a respeito disso, para prevenir a doença. E, tipo, a meningocócica também. O que é meningocócica? A vacina meningocócica para prevenir as meningites. Nós hoje temos as vacinas, no posto de saúde tem a C, minha gente, que ela é só realmente disponibilizada para as crianças a partir de 1 ano, de idade, 1 ano e pouco, até agora também, nesse ano o PNI colocou, graças a Deus, para os adolescentes, entre 11 e 12 anos, ou até 13 anos, e aí mais, se não, depois dessa C, quem puder fazer ou complementar esse esquema com uma que é quadrivalente, que ela pega 4 tipos de bactéria, ACWY,
faz, né? Faz um jeitinho de conseguir. Existem os CRIES. Os CRIES são Centros de Referência Especializado de Imunização. Isso tem que dar entrada, quem não puder pagar a vacina, dá entrada à Secretaria da Saúde para solicitar alguns tipos de vacina, inclusive pneumonia. Mas a pneumonia só eles dão um tipo. E assim vai tendo informações. HPV, sim, HPV, se o paciente é jovem, na mulher faz de 9 a 45 anos e no homem até 26 anos, de 9 a 26. HPV é uma doença sexualmente transmissível, né? A doença provocada pelo vírus, né? HPV, então, o herpes zoster também eu gostaria de chamar a atenção. O que é herpes zoster? É uma doença que comumente se conhece como cobreiro. O cobreiro ele é provocado pelo vírus da catapora, que é o varicela zoster. Por isso que quem se vacinar para catapora, minha gente, vai prevenir 2 doenças. Olha que maravilha. Isso é fantástico. Porque quando tem a catapora, Marcos, a gente fica guardado no organismo o vírus. E um dia ele acorda, ele no momento de imunidade baixa, de fragilidade do organismo, e pode ter o cobreiro. Então, e tem também as outras vacinas, né? A febre amarela, que também teve um surto aí, mas é para quem mora nos lugares que as doenças já existem, ou vai viajar para os lugares, né? As cidades ou lugares que pode ter a doença, a silvestre, né? Então, para finalizar, eu pediria para vocês que não só quem tem a doença, mas outras doenças, e também pode sim melhorar a sua qualidade de vida. Sim, vamos conviver com a doença, de acordo com como eu falei, bem orientada, bem acompanhada, bem tratada, né? E vai ter sua qualidade de vida, vai ter um benefício enorme. A imunização, a gente previne isso, protege através da vacinação e da imunização. Essa palavra imune hoje é tão falada porque a imunidade baixa é que leva também ao maior risco de contrair doenças, né? Então, e essa pessoa que tem a doença já com ela vai ter mais risco, como eu falei no início, né? Então, vamos ter as indicações, orientações, através disso, o calendário. Agora consulte o seu médico, pergunte, e chegue curiosamente e pergunte: doutor, que vacinas eu deveria tomar para prevenir essas doenças infecciosas? Fala isso, leiam mais. E como eu queria aproveitar também a deixa de doutora Clarissa, nós temos um site maravilhoso, que é o do Ministério da Saúde. Tem sempre lá muitas boas informações a respeito de tudo quanto é, né, assuntos diversos na saúde pública, mas em geral, e também de imunização, e o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, e um site maravilhoso que eu quero deixar aqui mais uma vez, né, referenciado, que é da SBIM, que é SBIM, para vocês, né, consultarem, entrarem lá, e tem diversas orientações, explicações, é maravilhoso. E nós estamos à disposição aqui, além do posto, nós temos na região, como já muitas pessoas sabem, mas é sempre bom falar, né, Marcos, orientar e dizer, informar, aliás, que nós temos a nossa clínica, né, já referenciada, Salutares Vacinas, e estamos à disposição para tirar essas dúvidas e atualizar seu calendário vacinal. Então, minha gente, vamos viver mais e melhor. Mesmo com sua doença, mas não é uma doença, vamos com tantas doenças que vai chegar no 80, 90, como a doutora Clarissa muito bem falou. Não precisa se apavorar. Ai, meu Deus, eu estou diabético. Peraí, vamos ter calma, até porque vai ter muita gente diabética daqui para frente. Então, eu agradeço, e o nosso tempo está estourado. Tem até uma né? pergunta aqui da nossa ouvinte, Helma Soares, né? Ela pergunta, a doutora Clarissa, ela disse que o pai dela tem diabetes, né? E disse que a pele dele fica muito ressecada, muito fina, e ele quer saber se tem alguma coisa a ver com a própria diabetes e o que fazer. Tem a ver. O diabetes, como eu falei, ele compromete a vascularização, então ele compromete os vasos sanguíneos que levam o sangue, a irrigação necessária para deixar a pele bem nutrida, bem hidratada, com a sensibilidade preservada, com aquela elasticidade preservada. A doença, cronicamente, ela vai atingindo esses vasos. Se não tiver um bom controle, ela pode contribuir para uma pele mais seca, aquela pele que a gente chama atrófica, uma pele que não tem quase dobra, uma pele mais sensível, ela perde a elasticidade, ela se torna mais friável, então qualquer arranhão, e aí isso propicia o desenvolvimento de feridas, úlceras e por aí vai. Então é interessante ter um controle da doença e associado a isso uma hidratação adequada da pele. Quem está mandando um abraço para vocês duas para não errar aqui o nome, né? Maranda Michele. Está mandando um abraço para vocês duas. Diz que é a dupla de peso, viu? Obrigada. Maranda, um abraço. Um abraço Maranda. forte. Obrigado pela participação de vocês duas, viu? Obrigada, que bom. A gente volta na próxima quarta-feira com mais um quadro. Nós que agradecemos. Obrigada, Todos tenham um bom dia. tchau. Vamos nos cuidar, né, gente? Se cuidar é preciso. Prevenindo é o melhor remédio. 8 horas.